Vamos ficar de pé. Vamos nos levantar. Enquanto as pessoas vão chegando. Hoje estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome dEle. Quero te convidar a fechar teus olhos, para a gente orar ao Senhor, para clamar ao Senhor. Vamos clamar juntos? Quero que você abra a sua boca e declare ao Senhor. Senhor, glorificamos o Teu nome por essa noite, porque o Senhor é bom e o Teu amor dura para sempre, Senhor. É de geração em geração, Senhor. A circunstância não muda, Senhor. A circunstância não muda o Teu amor por nós. A circunstância não muda o sacrifício feito na cruz. O Senhor ter se entregue por nós na cruz. Nenhuma circunstância muda isso, Senhor. A alegria ou a dor não muda quem o Senhor é. Mas como olhamos para o Senhor nesses momentos, isso muda como a gente é, Senhor. Te pedimos para que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, Pai. Na alegria ou na dor. Em todo momento que possamos estar com os nossos olhos presos ao Senhor. Que Teu Espírito Santo sopre aqui essa noite. Que Teu Espírito Santo possa tocar os nossos corações essa noite, Senhor. Que Teu Espírito mude a nossa mente, mas também mude as nossas emoções, Senhor. Muda em nós essa noite. Na vida de cada um que está aqui, nesse lugar. Na vida de cada irmão que está aqui, de cada um que está vindo para esse lugar. De cada um que vai assistir essa reunião no YouTube. Que o Senhor possa soprar, Senhor, o Teu Espírito. Através das canções que vamos cantar, através da palavra que vai ser pregada aqui essa noite. Que Teu Espírito Santo, Senhor, como espada de 2 gumes, penetre em nossos corações essa noite. Que Tua palavra penetre em nossos corações como uma espada de 2 gumes. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Essa noite a gente está com um probleminha técnico na internet ali. Então não vai ser transmitido. Tá? A gente tentou resolver mais cedo ali. E não foi possível. Vai ser gravado a nossa reunião e mais tarde vai ser publicado no site da igreja. Tá bom? Então, se você está em algum grupo aí que não tem essa notícia do WhatsApp, avisa lá para os irmãos, que pode ter algum irmão esperando aí no grupo do núcleo, no grupo do ministério. Já espalhou alguns grupos aqui dos jovens, dos líderes. Então, acredito que a maioria já esteja ciente nesse momento dessa situação. Amém?
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso dos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-me: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. aleluia. Ainda que eu ande pelo vale, sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou.
essa luz e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei. Você pode declarar. Você pode declarar. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Declare. Oh, não, nunca me deixou na tempestade. Oh, não, nunca me deixou quando bem. Nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Aleluia. Aleluia. Ele nunca te deixou, irmão. Amém. Você pode dizer, Ele nunca me deixou. Ele nunca me deixou. Amém. Aleluia. A gente vai ensinar uma música hoje. E antes de ensinar a música toda, a gente vai ensinar só o refrão para vocês. Tá? Eu acho que alguns já conhecem. Até. Mas o refrão é bem simplesinho. Fala assim, ó. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus.
Facinho, né? Vamos de novo? Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Quem aprendeu? Aprendeu? Quem não aprendeu, a gente vai aprender então na hora de cantar a música toda. Vamos então do início, tá? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado ali. Agora o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções
eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantar. Só quero te falar, teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Como Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, que eu vivo Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início, o meio, o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Ele. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Você pode declarar, declara ao Senhor como oração. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro. Mostre que em meu coração Cristo
Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo esteja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. E um dia ele virá, com igreja eu vou me encontrar com Jesus. Com Jesus, no grande dia, Jesus. Vamos nos encontrar com Ele, naquele grande dia. Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele virá. Jesus, Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus. Aleluia! Ele é o centro de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle. Amém, irmãos? Você pode continuar sua adoração com sua oferta, com seu dízimo nesse momento. Queria pedir para você não sentar ainda, você continuar de pé. Já passar um tempinho longo sentado durante a pregação, a não ser que você esteja muito cansado. Tem irmão ali que está quase desmaiando na cadeira. Aí você vai ficar sentado, mas se não puder, fique de pé. Tá bem? Já passar um tempinho longo sentado durante a pregação. Então você vai pegar o seu envelope com os diáconos. Castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real, és o meu amor.
amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Nada se compara ao teu amor. Deixou tua glória e habitou entre nós. Tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados. Com seu sangue nós fomos lavados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Com suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Você pode declarar: não há amor igual, Jesus. És amigo fiel, maravilhoso amor, me salvou. És perfeito. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, que é tudo por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Amém, irmãos? Pode se sentar. Quem vai pregar hoje à noite é Bruno
Écio Bruno. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém? Eu gostaria de saber se nessa noite nós temos algum visitante. Aqui nesse lado aqui tem alguém nos visitando? Não. Aqui no meio? Não. E nem aqui também, né? Ali, seja muito bem-vinda, viu, minha irmã? Vamos aplaudir a visitante nessa noite. Deus abençoe, minha irmã. Meus irmãos, há 2 semanas eu deveria estar aqui pregando, só que não foi possível porque Mari primeiro ficou contaminada com a Covid e logo depois eu, Marília. Então, embora não tenha sido contaminado, tenha ficado assintomático, por prudência eu decidi não vir. Hoje quem deveria estar aqui ministrando seria o pastor Bruno Rocha. Então, como ele não pôde vir porque também está com Covid, então os irmãos orem por ele, pela família dele. Quem está aqui hoje é o outro Bruno, tá bom? Então, vamos agora, peço que vocês abram as suas Bíblias em Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41. Marcos 4, versos 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Senhor, quero te louvar, meu Pai, por essa oportunidade nesta noite. Senhor, que nesta noite a tua palavra venha encontrar guarida nos corações. Deus, que todo espírito contrário à tua palavra nesta noite seja repreendido no nome de Jesus. Que os corações estejam abertos, Senhor, para receber de bom grado a tua palavra nesta noite. Pai, eu quero me esconder em ti e que nessa noite apenas o Senhor apareça aqui falando ao teu povo. É essa a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido. É um texto que é pregado por séculos e séculos. É um texto que é cantado por séculos e séculos. E quando a gente se dispõe a ministrar sobre esse texto, né, às vezes pode vir algum sentimento, mas a gente vai falar de uma coisa que os irmãos já ouvem praticamente
quase toda semana sobre as tempestades, sobre o texto em que Jesus acalmou a tempestade. Muitos chavões hoje se falam, Deus está no controle, ia se referindo a esse texto da tempestade. Mas eu acredito que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E a cada dia o Senhor tem algo novo a nos ensinar, mesmo sendo uma palavra que a gente lê cotidianamente. Deus tem algo novo a falar conosco nesta noite. E certamente Ele sabe a sua necessidade. Eu não sei aqui a necessidade de quase ninguém, mas o Senhor conhece a sua necessidade. E com certeza Ele vai falar ao seu coração nesta noite. Meus irmãos, esse evento da tempestade, ele transcorreu na região da Galileia. E a região da Galileia, ela fica no norte de Israel, a mais ou menos uns 96 quilômetros de Jerusalém. É como se fosse mais ou menos a distância de Salvador até Feira de Santana. E lá nessa região da Galileia, foi onde Jesus iniciou o seu ministério. Era uma região em que as pessoas eram, de certa forma, desprezadas pelo misticismo de raça que existia ali. As invasões que ocorreram em Israel foi o que resultou esse misticismo. Era uma região que era fronteiriça com as regiões gentílicas. Então, para o povo de Israel, para os maiores de Israel, era uma região, de certa forma, desprezada. Ali estava o povo que estava à margem da sociedade. Mas foi nessa região onde Jesus iniciou o seu ministério. E esse evento da tempestade, anteriormente a ele, se a gente verificar no início do capítulo 4, ali existia um ensino de Jesus sobre, ele recitando diversas parábolas sobre o reino de Deus. E esse ensino, ele transcorreu durante o dia todo, certo? Até que ao findar da tarde, né, Jesus, ele vai e chama os discípulos para passar para outra margem. E esse passar para outra margem ocasionaria em eles atravessarem o Mar da Galileia. E que Mar da Galileia é esse? Na realidade, o Mar da Galileia não é bem um mar, é um lago de água doce. É também conhecido como o Mar de Tiberíades ou o Lago de Genezaré. E esse lago da Galileia, ele tem uma extensão de mais ou menos 20 quilômetros de norte a sul e 12 quilômetros de leste a oeste. Ele tem mais ou menos o formato de uma pera. E ele recebe águas do Rio Jordão. Para vocês fazerem mais ou menos a cena na sua cabeça, fica melhor para a gente compreender a mensagem. É como se fosse aquela parte que tem entre Salina das Margaridas e Mar Grande. Ali você tem mais ou menos um bolsão de água, é como se fosse aquele bolsão ali, naquela extensão mais ou menos. Tá certo? Então isso é que era o Mar da Galileia. E esse Mar da Galileia, ele ficava em uma depressão. É como se fosse um buraco. Ele estava rodeado por colinas. E dentre essas colinas, a mais ou menos uns 60 quilômetros, está o monte mais alto de Israel, que é o Monte Hermon. E esse monte, o pico dele, a maioria dos dias do ano, ele está com neve ou com gelo. Então dali sopram ventos frios. E quando esses ventos frios, eles se encontram, eles se chocam com o ar quente do lago, daí que surgem essas tempestades. Então são tempestades que são rotineiras naquele lago. Não era nada novo, principalmente para alguns discípulos ali que eram pescadores, e pescadores daquele lago. No ano de 2020, circulou um vídeo, né, na internet, em que se dizia que as ondas daquele vídeo ocorreram no Mar da Galileia. E se vocês procurarem lá no YouTube, vocês vão encontrar esse vídeo. E assim, você via as ondas assim, de uns 2 metros de altura, e era algo muito violento. E eu acredito que essa tempestade violenta foi o que aconteceu naquela época com esses discípulos. Mas, meus irmãos, nesse texto que nós lemos hoje, nós vemos nele pelo menos 5 falas. Isso é sobre essas 5 falas que eu quero falar. A gente tem a primeira fala que está no primeiro versículo.
que é Jesus falando para os discípulos. Nós temos depois a segunda fala, que é os discípulos questionando Jesus. Depois nós temos a terceira fala, que é Jesus falando com o vento e com as ondas. Depois nós temos Jesus falando com os discípulos. E por último, nós temos os discípulos falando entre eles. E é sobre essas 5 falas que eu quero meditar com vocês nesta noite. Iniciando já a primeira fala, ela está no verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Então a primeira fala que vemos no texto, ela acontece antes da tempestade. É Jesus informando para os discípulos que eles iriam passar para outra margem. Eles iriam atravessar para a região de Gadara. Nessa pequena fala de Jesus, nós podemos identificar 2 coisas. Na primeira parte, há um chamado. E na segunda parte, há uma promessa. Na primeira parte, em que Jesus diz, vamos passar, então aqui há um chamado para os discípulos. Ó, meus discípulos, vamos passar. Jesus está chamando eles. E Jesus aqui, ele não está fazendo, de certa forma, um convite, colocando opções. Não, ele pergunta se os discípulos querem atravessar o mar, né? Ele simplesmente chama e não dá nenhuma alternativa. Também ele não pega os discípulos pelo braço e coloca dentro do barco. Ele não pega e sai arrastando os discípulos pelo cabelo e coloca dentro do barco. Não, é um chamado e os discípulos atendem a esse chamado. E quando nós vemos aqui o verbo ir, que está neste verso, ele está no imperativo afirmativo, vamos. Ou nós vamos. Aqui Jesus tem o objetivo de levar os discípulos a realizar uma ação que é ordenada por ele. A ação ordenada por Jesus aqui era atravessar o mar, ir para outra margem. E ao receberem esse chamado, não houve qualquer resistência, não houve qualquer objeção por parte daqueles discípulos. Eles obedeceram o Senhor, entraram no barco e seguiram. E dentre aqueles discípulos, existiam pelo menos 4 pescadores. Pedro, André, João e Tiago. Se vocês lembrarem do chamado desses 4 discípulos, eles estavam pescando. O Senhor chegou lá e chamou eles para agora serem pescadores de homens. Então esses homens, eles conheciam, eles sabiam que aquele horário era o horário que iria soprar os ventos frios e que provavelmente, possivelmente poderia acontecer uma tempestade. Mas eles obedeceram e foram. E o que nós precisamos ficar atento aqui nesse chamado do Senhor, nessa ordem do Senhor, é que a gente precisa estar com o coração aberto para compreender o tempo de Deus. A travessia do mar, ela pode ser urgente. Naquele momento ali, provavelmente, Jesus estava ministrando e ensinando as parábolas em Cafarnaum. Era a casa dele. Ele poderia muito bem ter chegado ali e ter ido dormir. Estava cansado depois de um dia todo de ensino. Mas não, ele decidiu atravessar o mar. E a travessia do mar, muitas vezes, ela pode ser urgente. E a gente precisa atender esse chamado. Jesus não ordenou para que os discípulos ele entrasse também no barco sozinhos. Não, quando a gente vê o verbo aqui, o verbo ele está no plural. Vamos, nós vamos, ele se incluiu. Vai eu e vai vocês. Nós iremos atravessar. E aqui Jesus está falando com os discípulos, assim como Deus falou com Moisés lá no deserto. A minha presença irá com você. Eu lhes darei descanso. É como se Jesus estivesse falando a mesma coisa que Deus falou a Moisés. Vocês não vão sozinhos atravessar o mar. Eu estou com vocês. Então, meus irmãos, se Jesus chamou e Ele nos acompanhará nessa missão, não tem por que a gente ficar fugindo e desobedecendo do chamado do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos
nem qual é o propósito de determinado chamado do Senhor. A gente só obedece. Abraão foi chamado pelo Senhor, mas ele não sabia. Apenas simplesmente confiou, saiu da terra dele e foi. Muitas vezes a gente não consegue entender inicialmente para que é esse chamado. Mas o que importa é nós obedecermos. Porque certamente há uma missão a ser desenvolvida por nós. A segunda parte do versículo é que vem a promessa. E a promessa de Jesus é que eles chegariam na outra margem. Jesus prometeu, a gente vai atravessar e vai chegar na outra margem. Então, há um chamado e depois há uma promessa. Não importa o que iria acontecer durante a navegação. O barco poderia até afundar, mas os discípulos, eles iriam chegar na outra margem, porque o Senhor tinha prometido chegar. Para Jesus, promessa e realidade é a mesma coisa. O que ele fala, ele cumpre. E quando sabendo que eles chegariam àquele destino, porque ali havia uma missão a ser cumprida, e se a gente olhar no capítulo 5 de Marcos, você vai ver que missão era aquela. Porque eles iriam chegar na terra de Gadara, e lá tinha um homem que estava endemoniado, possuído por legiões, e havia a urgência de libertar aquele homem, havia uma missão a ser realizada. Então havia um propósito do Senhor. Se existia essa missão a ser realizada, e existia a promessa de que eles chegariam lá, ainda que o barco afundasse, eles chegariam lá seguros para fazer aquela missão. Então, meus irmãos, se Deus prometeu, Ele é fiel para velar pela sua palavra. Jesus não prometeu uma viagem calma, uma viagem fácil, mas garantiu uma chegada segura, uma chegada certa. Foi isso que o Senhor nos garantiu. Jesus não nos promete ausência de lutas, mas nos promete uma vitória garantida. Irmãos, quando o medo quiser roubar a sua fé, agarre-se nas palavras e nas promessas do Senhor, porque o Senhor, Ele vela pela sua palavra. O Senhor, Ele vela pelas suas promessas. Amém? Depois, meus irmãos, a gente vem no verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Aqui começa a tempestade. Aqui começa a narrar a tempestade. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E quando nós lemos esse texto, a gente pode questionar, fazer alguns questionamentos. Mas como é que pode, Senhor? O Senhor chamou os discípulos, eles lhe obedeceram, estão no centro da sua vontade, e o Senhor permite que venha uma tempestade dessa. E às vezes a gente fica se questionando. Mas nenhum lugar na Bíblia, meus irmãos, fala que se estivermos fazendo a vontade de Deus, ficaremos livres de problemas. Eclesiastes 9, do 2 ao 3. Salomão escreveu: tudo acontece igualmente a todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifício e com o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramento, como com aquele que tem medo de fazê-lo. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do céu. A mesma coisa acontece a todos. Então, Deus não disse que não passaríamos por problemas e provações se estivéssemos fazendo a vontade dele. A tempestade da vida, ela não escolhe a quem atingir. Ela atinge rico, pobre, preto, branco, instruído, analfabeto, todo mundo. As tempestades, ela não faz acepção de pessoas. Ela atinge todos de forma igual. E existem diversos tipos de tempestades, que podem nos acometer. Mas eu quero falar pelo menos de duas tempestades que o cristão pode enfrentar. E a primeira tempestade é aquela que nós mesmos atraímos por causa da nossa desobediência. E Deus permite essas tempestades para que a gente reconheça o nosso erro
e retornemos para Ele. Um exemplo de tempestade provocada pela desobediência é a de Jonas, a história muito conhecida, né? Jonas, Deus mandou ele ir para Nínive e ele simplesmente pegou a direção contrária, foi para Tarsis. E na história de Jonas, né, ele desobedece a ordem de Deus, ele desobedece o chamado do Senhor, ele pega um barco em direção oposta. E daí, quando ele faz isso, quando ele desobedece, sobrevém uma grande tempestade. E naquela tempestade, Jonas estava fazendo o quê? Quando estava o mar furioso? Estava dormindo, né? O profeta estava dormindo. Mas ali não era o sono, que a gente vai ver logo em seguida, o mesmo sono de Jesus. O sono de Jonas ali não era o sono dos justos. Não era aquela dormida de paz, aquela dormida de segurança, mas era um sono de fuga. Ali era um sono para não ver a tempestade que ele atraiu. O sono para não enfrentar o problema de frente que ele mesmo provocou. E assim é com a gente também. Quantas vezes a gente provoca o problema e quando o problema está chegando a gente quer correr, não quer enfrentar o problema de frente, né? E é semelhante aqui ao que Jonas fez. Mas nessa história aqui, o profeta ele não ficou dormindo, não. Ele foi acordado para enfrentar a tempestade. Ele precisou reconhecer que pecou contra o Senhor. Mas não era só isso. Ele também precisava se voltar para o Senhor e retornar ao caminho da obediência. Irmãos, os discípulos do Senhor, os profetas do Senhor, eles não têm autonomia para fazer o que quiser. A partir do momento que passamos a seguir a Jesus, a nossa vontade passa a ser a vontade dele. Renunciamos a nós mesmos para agradá-lo. Na liberdade que ele nos concede, decidimos nos fazer servos obedientes do Senhor. Uma vez que nós somos pescados pelo anzol do Senhor, a gente pode espernear, a gente pode estribuchar, a gente pode se debater. Às vezes Jesus dá até uma linhazinha para ver até onde é que a gente vai, mas Jesus faz só assim na vara. Quando o anzol aperta, a gente volta correndo. É assim que o Senhor faz. Irmãos, é melhor obedecer ao chamado do Senhor, à ordem do Senhor, do que atrair tempestades que nos exponha, que nos envergonhem, que cause sofrimento, não só a nós, como também àqueles que nos cercam. E aqueles que nos cercam, geralmente que sofrem a tempestade que nós atraímos é nossa família. É melhor a gente enfrentar a tempestade com Jesus no barco, do que enfrentar essa tempestade na barriga de um grande peixe. Então é melhor obedecer, meus irmãos. Um outro tipo de tempestade que todo cristão está sujeito é aquela que põe à prova a nossa fé. E foi esse tipo de tempestade aqui que os discípulos enfrentaram nessa tempestade registrada por Marcos. Ali aquela tempestade sobreveio para que houvesse uma prova da fé dos discípulos. É uma tempestade que tem o propósito de fortalecer a nossa fé. É como se fosse uma avaliação prática daquilo que a gente aprendeu na teoria. A gente ouve sobre fé, mas tem uma hora que a gente vai ter que aplicar a fé, né? E muitas vezes a aplicação da fé, ela precisa ser urgente e de forma repentina, como foi aqui nessa tempestade. Então, irmãos, o ensino que nós temos sobre fé, ele é como se fosse uma sementinha plantada. A aplicação desse ensino sobre fé no dia a dia é como se fosse essa sementinha germinando, essa sementinha, essa árvore crescendo, essa árvore florescendo e essa árvore frutificando. Mas as tempestades da vida é como se fosse o adubo dessa árvore que a torna forte e muito mais frutífera. Então nós devemos encarar essas tempestades da vida, né, como uma prova da nossa fé, como o propósito do Senhor para nos aperfeiçoar a cada dia. E retornando ao texto, verso 37.
As ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E como eu falei, nesse barco existiam pelo menos 4 pescadores. E eles viviam da pesca naquele lago. E como pescadores, eles sabiam, né, como utilizar os seus conhecimentos, as suas experiências, em um momento de tempestade, para que o barco não afundasse. Eles sabiam lidar com aquilo. Só que esse barquinho aqui não é um barquinho daqueles que você vê na Baía Marina. Não é um barquinho com luz de LED. Um barquinho que alumia tudo. Não é com aquele farol que alumia tudo. Não, meu irmão. Aquela época era um barquinho de madeira. E esse daqui, um que foi encontrado, acho que foi em 1989, ele tinha mais ou menos uns 8 metros de comprimento, tinha mais ou menos uns 2 metros de largura, profundidade mais ou menos 1,40 m, cabia cerca de 15 pessoas, e era no remo mesmo, era na mão. Então imagine uma tempestade com ondas de 2, 3 metros, você tentar controlar um barco para que ele não vire só no remo. É muito difícil. E parece que essa tempestade aqui, ela não foi como outras que esses discípulos tinham passado. Parece que ela era diferente. Ela era mais violenta. Ela veio com mais rigor. Então, meus irmãos, existem tempestades na nossa vida em que nós remamos com todas as nossas forças. Nós tentamos escapar de todas as situações difíceis que nos aparecem. Nós usamos todo o nosso conhecimento, toda a nossa técnica, nós usamos todas as nossas experiências, todos os nossos recursos, pedimos ajuda a todo mundo, pedimos ajuda a parente, a amigo do amigo, nós usamos o plano A, o plano B, o plano C e nada adianta. Existem tempestades que é assim. E isso é porque nós nos esquecemos do mais importante. Jesus está no barco. Foi Ele quem chamou para esta viagem. Foi Ele quem chamou para seguirmos a Ele. Então entrega os teus remos ao Senhor. Confia nele. E certamente Ele remará para você chegar na outra margem. Meus irmãos, o verso 38. Jesus está dormindo. E aqui, Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Essa narrativa, ela revela o Jesus 100% homem. Porque aqui Jesus estava exausto, depois de um dia de ensino, várias parábolas, uma multidão ouvindo ele. E quem é professor aqui sabe que depois de um dia exaustivo de aula, e às vezes os alunos fazem perguntas, não é que é o que você acabou de falar, ele vai e faz a pergunta sobre aquilo que você acabou de falar, que estava tão claro. E isso deixa você esgotado, né? Deixa você, de certa forma, cansado. E Jesus estava dormindo aqui, porque que demonstra a humanidade de Jesus, o cansaço de Jesus. Ele precisava dormir, o corpo físico dele pedia descanso. Então, Jesus, ele não era um ser divino que apenas parecia humano, tinha aparência de humano. Não, ele era totalmente humano. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versos 7 e 8, deixa muito clara a importância da doutrina da humanidade de Jesus. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, mais simples fato de Jesus ter ficado dormindo, além de indicar a sua humanidade, nessa dormida de Jesus, ali também indica a sua divindade. E você pergunta, mas como é que eu posso ver a divindade de Jesus ele dormindo no barco? Então vejamos. Jesus ele não tinha medo do vento ou das ondas, ou de qualquer outra consequência, né, que a tempestade pudesse trazer para eles.
Porque Jesus, ele estava seguro de que ele é um com o Criador. E sua hora ainda não havia chegado. Jesus tinha certeza disso. O Criador, ele não necessita ficar inquieto diante de uma criação perigosa. Quando Jesus dormiu na popa do barco, ele fez isso porque ele estava confiante no seu Pai. Ele sabia que a sua morte não seria por afogamento. Ele sabia que era necessário ele ser sacrificado. Mas por outro lado, pelo fato de Jesus estar dormindo, isso não significa também que ele tratou os discípulos com um certo descaso ou com certa irresponsabilidade. De maneira nenhuma. Ele não foi surpreendido pela tempestade como foram os discípulos. Ele tinha o controle da viagem em suas mãos e todos chegariam em Gadara sãos e salvos. O Senhor tinha essa certeza. Spurgeon, quando ele comenta sobre esse versículo aqui, eu achei muito interessante. Ele fala: Jesus, ele estava muito à vontade com as ondas selvagens. Ele estava sendo balançado no cuidado das profundezas, porque os ventos e as ondas eram senão servos do seu Pai, obedecendo às suas ordens. Que coisa maravilhosa isso daqui, meus irmãos. Irmãos, e o sono de Jesus, ele também significa o silêncio dele no meio da tempestade. Significa a humanidade, significa a divindade, mas também significa o silêncio dele em relação a nós, quando estamos passando por tempestade. E o silêncio de Deus, muitas vezes, é pior do que o barulho das ondas, o barulho do vento. É muito pior o silêncio do Senhor. Quantas vezes vocês aí devem ter essa experiência? Nós oramos por determinada causa, né, para que abrande determinada tempestade. Nós oramos uma semana, nós oramos um mês, nós oramos um ano, nós oramos 10 anos, nós oramos 20 anos e a gente não vê nada se mover. Nós jejuamos, nós choramos, nós clamamos, nós imploramos, a nossa alma grita, mas parece que o céu está de bronze. Irmãos, talvez a situação de maior dificuldade de entendermos, de lidarmos, é com o silêncio do Senhor. Simplesmente não há resposta quando o Senhor se cala. Não há um movimento sequer de Deus. Uma palavra, um sussurro sequer. Parece que Deus se afastou da gente. Parece que Deus não está mais presente. Não está atuando mais em nosso favor. Parece que Ele nos abandonou. Nada acontece. Faz tempo que eu estou orando, faz tempo que eu estou jejuando, faz tempo que eu estou clamando. Nada acontece. Irmãos, e isso dói. Quando Deus fica em silêncio, nos deparamos com a nossa completa fragilidade, com a nossa insignificância, com a nossa impotência. Aí a gente fala: nem eu consegui, e nem Deus me ajuda, e agora? Você fica completamente, parece que está à deriva. Eu não consigo e nem Deus me ajuda. Quando isso acontece, meus irmãos, nós somos levados a fazer a oração que Abacuque fez, quando estava muito desesperado. E Abacuque orou, gritando ao Senhor, clamando ao Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Ah, meus irmãos, mas deixe eu falar uma coisa para vocês. O silêncio de Deus, ele não dura para sempre. Ele tem propósito no silêncio. E quando os propósitos do Senhor forem cumpridos, Ele voltará a falar com você. Quero que você entenda que os olhos de Deus nunca fugiram da sua vida. Ele está te observando continuamente. Como diz o salmista no Salmo 121, no verso 4. Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda Israel. Esse período de silêncio acontece
para que você se torne totalmente dependente da sua graça. E isso é para que você aprenda que se Deus se afastar por apenas 1 segundo, você é destruído, você morre, você não consegue sobreviver. No silêncio de Deus, você aprende que não pode dar um passo sem Ele. O silêncio é para que você veja que não pode fazer sem Ele nada, absolutamente nada. No silêncio, Deus está agindo. No silêncio, Deus está abrindo portas. No silêncio, Deus está dando livramento. No silêncio, Deus está fazendo o impossível acontecer. Aleluia. Os irmãos, quando eu estava fazendo esse trecho da mensagem, eu lembrei de um hino que eu já ouvi, que é do cantor Leandro Borges, que é o silêncio de Deus. E a primeira estrofe é Deus falando, a segunda é o crente falando. Olha o que fala na primeira estrofe: filho, eu nunca te abandonei. Filho, eu estou aqui. E sinta a minha presença te envolver. Sinta o meu abraço te aquecer. Ouça o meu silêncio se romper. Filho, eu estou aqui. E o filho responde: Pai, eu posso te sentir. A tua voz eu posso ouvir. Agora eu sei que estás aqui, bem perto de mim. Estás aqui, estás aqui. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor não nos abandona, embora Ele fique em silêncio muitas vezes, mas Ele está de olho bem aberto, olhando para a gente, cuidando da gente. Meus irmãos, verso 38, a gente vê a segunda fala. São os discípulos questionando a Jesus. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Irmãos, aqui nós temos um grito de desespero dos discípulos. E o que é que esse grito de desespero sinaliza? Primeiro, esse grito, ele evidencia um medo que tinha tomado conta dos discípulos. Um medo que tinha sido gerado por essa tempestade para com os discípulos. A gente pode entender o medo como um sentimento de insegurança. Quando a gente fica inseguro sobre determinada situação, determinada pessoa, determinado objeto, é qualquer situação que a gente perceba que é uma ameaça para a gente. Então isso é o que provoca medo. Só que o medo ele tem algumas intensidades. Ele vai desde uma simples insegurança até um terror que nos domina. E aqui nessa tempestade, a gente pode ver que há como se fosse um grito de pavor desses discípulos. Ele tinha feito tudo que podia e não conseguia controlar aquele barco. O barco ia afundar. E eles gritam: Você não está vendo, Senhor, que a gente está morrendo, não vai fazer nada? E como já falei, nesse barco aqui, existiam os discípulos que eram pescadores. Eles sabiam lidar, né, com essa tempestade, mas ali toda a experiência não foi suficiente. Mas quando percebemos que não é possível controlar a situação, quando a gente percebe que não é possível controlar a tempestade, né, então a insegurança ela chega, o medo ele toma conta, esse medo às vezes vai se avolumando e se transforma num terror na nossa vida. É quando a gente percebe que a gente não tem mais o controle da situação. Então aquilo dali é uma ameaça para a gente. E aquele medo ele vai se avolumando e a gente fica aterrorizado com a situação. E o medo, hoje a gente olhando nos tempos de hoje, ele surge em tempos de pandemia. O medo, ele surge diante do perigo da morte, de tanta violência que a gente está vivendo. O medo, ele surge diante das inundações no sul da Bahia. O medo, ele surge diante da erupção de um vulcão no Oceano Pacífico, que causou um maremoto em Tonga e que mudou até a cor do céu da Bahia. O medo, ele surge quando nossos filhos eles são bombardeados diariamente por essas ideologias secularistas, por essas ideologias pecaminosas. O medo, ele surge também
Em tempos em que se mata um refugiado congolês a pauladas em plena via pública, isso nos traz medo e nos aterroriza. Quantas vezes na tempestade da vida nós encharcamos a nossa alma de medo? Os problemas, eles se agigantam diante de nós, o mar ele se revolta, as ondas se encapelam e o vento, ele vem com toda a força açoitando na nossa vida. E então explode no nosso peito esse medo, né, que toma conta da gente. E essa dor que os discípulos expressaram nesse grito: Mestre, não se te dá que a gente está para morrer aqui, faça alguma coisa. Irmãos, o problema não é a gente gritar pelo Senhor, não é a gente clamar pelo Senhor, pedir ajuda do Senhor, mas é a forma como a gente grita, porque as palavras e o tom, como a gente se reporta a outra pessoa, elas se revelam o que está no nosso interior. E aqui o medo era o que dominava o interior dos discípulos. É um medo tal que esqueceram que era Jesus que havia prometido chegar do outro lado. Eles esqueceram da promessa. A gente vai chegar do outro lado. Essas palavras dos discípulos expressam mais uma crítica, uma indignação, do que um pedido de ajuda ao Senhor. Você vê que é um grito aqui meio que indignado. E eu lembro dos israelitas durante a travessia do deserto. Os israelitas, chegou um certo momento que eles perderam a paciência, né? E daí começaram a reclamar com Moisés. E começaram a se queixar. Mas por que o Senhor fez subir a gente do Egito para morrer aqui no deserto? Por que o Senhor fez isso? É como se os discípulos estivessem falando isso. Como é que o Senhor tira a gente lá de Cafarnaum, estava em casa para atravessar o mar de noite para morrer aqui no meio do mar? É mais ou menos isso daqui que os discípulos estavam gritando. Então, meus irmãos, às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositar nossas ansiedades aos pés do Senhor, do que descansarmos na sua providência. É mais fácil ficar murmurando. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de cada um de nós. Amém? Meus irmãos, nesse grito, a gente pode ver que ele revela que os discípulos têm uma fé deficiente também. Se os discípulos eles tivessem uma fé madura, eles não se entregariam ao pânico e ao desespero. O medo, ele é normal em uma situação de ameaça. Claro, é como se fosse um dispositivo para a gente se proteger daquilo que nos ameaça. Mas o medo ele não pode dominar a gente a ponto da gente duvidar do Senhor. A causa do desespero não era a tempestade. Quando a gente pode ver isso nesse grito dos discípulos. Aqui eles estavam desesperados pela falta de fé mesmo. O perigo maior que eles estavam enfrentando aqui não era a fúria dos ventos e as ondas do mar, mas era a incredulidade que estava dentro deles. Embora já estivessem ouvido muito sobre fé, já tivessem visto vários milagres por causa da fé, já estivesse ao lado do maior exemplo de fé que é Jesus em relação ao Pai, os discípulos eles tinham uma fé deficiente. E isso foi revelado nesse grito. E mais à frente, Jesus vai confirmar essa deficiência. Então, mesmo dormindo, Jesus sabia da tempestade e das necessidades deles. Havia deficiência de fé na convicção daqueles discípulos de que o Senhor estava cuidando deles. Jesus já havia provado para eles que se importavam com eles. Mas eles simplesmente duvidaram dessa promessa do Senhor. A terceira fala, meus irmãos, está no verso 39. E aqui é Jesus falando para o vento e falando para o mar. Aqui Jesus revela que Ele também é Deus. No verso anterior a gente viu que Ele é homem, mas nesse verso aqui a gente vê que Ele é Deus. Ele tem autoridade também sobre a natureza. E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar:
acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então, quando Jesus estava dormindo, ele estava como um homem, muito embora a gente veja algum aspecto divino no sono dele. Mas acordado e dando ordem ao vento e ao mar, ele é 100% Deus. Tem um comentarista, que é o Adolf Paul, ele diz que não temos aqui nessa passagem Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas agora temos a tempestade adormecida aos pés do Senhor, que deu a ordem para que ela se acalmasse. Então, nos 3 primeiros capítulos de Marcos, vemos a autoridade de Jesus para perdoar pecado, vemos a autoridade dele para ensinar, a autoridade para expulsar demônios, a autoridade para curar, mas aqui no capítulo 4, ele demonstra a sua autoridade sobre a natureza. E ao ordenar que o vento se aquiete, Jesus amarra o valente e corrige o seu poder sobre essa criação física. Então aqui fica subentendido esse poder que Jesus tem sobre a natureza, que ele é o Criador, porque assim, ele sendo o Criador, ele tem o poder de controlar as forças da natureza. Independentemente da fé dos discípulos, Jesus agiu para socorrê-los. Eles não chamaram Jesus para acalmar a tempestade, eles gritaram com um tom de indignação. Você não está vendo que a gente está morrendo? Eles não chamaram Jesus para parar a tempestade, mas o Senhor, que é Criador dos céus e da terra, ele fez muito mais além daquilo que os discípulos pediram. Então, através desse ocorrido, o Senhor, ele aproveitou para mostrar para os seus discípulos que ele era mais do que um profeta, ele era mais do que um operador de milagres na vida das pessoas, ou mais do que um mestre por natureza. Jesus mostrou que o Deus encarnado veio para lhes trazer vida e paz em meio às tempestades da vida. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, quando Cristo acalma ventos e ondas, não é apenas uma calmaria simples, mas é uma grande calmaria. O versículo fala, e tudo ficou bem calmo. Uma grande calmaria. Então não há ninguém, senão o Senhor, que pode falar, acalma-te, fique quieto e produzir uma grande calmaria. Por isso, nessa noite, meus irmãos, o Senhor fala para cada um de nós, acalma-te, alma, acalma-te, pensamento perturbado, acalma-te, espírito perturbado, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! Irmãos, vamos agora para a fala 4 de Jesus para os discípulos. Jesus expõe o que a tempestade revelou sobre os discípulos. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? As tempestades, meus irmãos, elas provam e elas revelam quem verdadeiramente nós somos. Podemos dizer que as tempestades elas têm o poder de tirar as nossas máscaras que usamos nos tempos de calmaria, onde tudo pode ser planejado, tudo já é conhecido, tudo que a gente vai fazer a gente já conhece. Mas a urgência e a chegada de uma nova situação fazem com que as tempestades revelem o que verdadeiramente está dentro de cada um de nós. A Bíblia, ela menciona algumas tempestades, e nelas, como falei, a verdadeira essência das pessoas, ela vem para fora. E aqui a primeira tempestade é essa de Marcos. O que é que Jesus queria revelar aqui? Queria revelar aqui a falta de fé. Então nessa tempestade de Marcos que a gente está expondo aqui, foi revelada a falta de fé dos discípulos. Uma segunda tempestade foi a tempestade que aconteceu com Jonas, que eu também já narrei aqui. E na tempestade que aconteceu com Jonas, o que foi revelado sobre Jonas? A desobediência de Jonas. E tem uma terceira tempestade que a Bíblia registra, que é a tempestade quando Paulo está se deslocando de Cesareia para Roma, em que há um naufrágio, o navio afunda, mas ele consegue se salvar e chegar à ilha de Malta. Na ilha de Malta ele é picado por uma cobra venenosa, mas permanece imune.
Depois ele chega lá em Roma, e lá em Roma ele chega solitário, chega algemado, chega como um prisioneiro. Mas só que aqui nós temos que, nessa tempestade que Paulo passou, aqui revela o homem de fé, um homem que conhecia o Senhor. Não sei qual das três personalidades aqui cada um de vocês se enquadra, mas vocês sabem muito bem. Então as tempestades revelam quem nós somos. E por último, meus irmãos, verso 41, a fala entre os discípulos. E nessa fala aqui, eles falam possuídos de grande temor, falando, dizendo uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Antes, os discípulos eles estavam tomados de um grande temor que era uma covardia. Eles estavam tomados de grande medo. Mas aqui, esse grande temor de que eles foram tomados daqui depois que Jesus acalmou a tempestade, é porque os olhos naturais deles contemplaram o sobrenatural do Senhor. Eles passaram de um temor provocado pelo medo para um temor de reverência agora. Agora eles estavam tomados por um santo pavor, pelo que poderia acontecer com eles diante daquela pessoa que estava lá e que dava ordem à natureza, e a natureza lhe obedecia. Eles estavam, de certa forma, pavorosos com aquela situação. Mas ao mesmo tempo eles estavam deslumbrados pelo que presenciaram. Eles estavam extasiados, eles estavam atônitos com o que tinham acabado de presenciar. Então surge a grande pergunta do texto, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a Bíblia responde essa pergunta de Gênesis a Apocalipse. Quem é este? Este é aquele de quem Deus falou no jardim do Éden, o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem Paulo escreveu aos Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Quem é este? Este é o verbo que João falou ao iniciar o seu evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia! Quem é este? Este é o menino anunciado a Maria pelo anjo Gabriel. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quem é este? Este é o Cristo descrito por Paulo aos Filipenses, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Quem é este? Este é o que perdoa pecados, é o que traz ensinos eternos, é o que liberta os oprimidos, é que cura os doentes, é quem ressuscita os mortos. Este é o que acalma as tempestades da sua vida. Quem é este? Este é o que orou em agonia no Getsêmani. Este é o que transpirou sangue com tanta angústia. Este é aquele que foi traído, foi preso, foi trocado por um ladrão, foi chicoteado dezenas de vezes, teve seu corpo dilacerado, que mesmo convalescendo, foi obrigado a carregar um lenho pesado até o Gólgota.
Quem é este? Este é aquele que foi pregado numa cruz, com prego nas mãos e nos pés. Este é aquele que recebeu a coroa de espinhos que ultrapassava a sua cabeça, transpassava a sua cabeça. Este é aquele que recebeu vinagre quando pediu água para saciar uma sede mortífera. Este é aquele que, embora seja poderoso para acalmar a tempestade, decidiu, como maldito numa cruz, morrer para salvar a mim e a você. Quem é este? Este é aquele que venceu a morte, aquele que triunfou sobre a morte, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, aquele que subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Este é aquele que prometeu voltar e um dia nos buscar para estarmos com Ele eternamente. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, este daqui não é simplesmente o Deus, o Cristo que eu narrei aqui pelas passagens bíblicas, mas este é o Cristo pessoal que lhe salvou. Este é o Cristo que lhe curou. Este é o Cristo que lhe libertou. Este é o Cristo que deu o seu emprego, que deu o seu esposo, que deu a sua esposa, que deu os seus filhos, que te dá livramento dia após dia. É Ele quem enche a tua despensa, é Ele quem cuida de você. Mesmo que Ele esteja em silêncio, Ele está cuidando. É este o Jesus que eu estou falando. É o Jesus que está presente. É o Deus Emanuel. Ele está conosco. Aleluia! Mari, quero que vocês ouçam essa música, porque será a continuidade da mensagem. E depois eu irei fazer uma oração para a gente terminar. Este é o que diz: calma. Deu tchutchu? 09 11 20 02. Pronto, agora joguei na Medina a senha do seu celular, viu, Maria? Só são 6? Então, 09 11 02. Joguei na Medina a senha do celular da filha. É assim mesmo, vai dar certo. Calma. Aumenta um pouquinho, não estou ouvindo. Vento que sopra esse mar, calma. Ei, mar que balança esse barco, calma. Ei, barco que está sobre as ondas, calma. Ei, homens que estão sobre o barco, calma, calma, calma. Eu paro o vento, eu posso acalmar esse mar. Estou segurando o barco nas ondas, calma, eu vou te ajudar. Porque o vento é meu, o mar é meu, o barco é meu e você é meu. O vento é meu, o mar é meu, o barco é meu e você é meu. Calma, eu paro o vento e eu posso acalmar esse mar.
Estou segurando o barco nas ondas. Calma, eu vou te ajudar. Deus está te dizendo: o vento é meu, o mar é meu, o barco é meu e você é meu. O vento é meu, o mar é meu, o barco é meu e você é meu. Eu não abro mão, eu não abro mão, eu não abro mão. Estou dentro do barco, você não está sozinho. Esse vento forte eu vou dissipar. Segura em tuas mãos, você não vai naufragar, não vai naufragar, não vai naufragar, não vai naufragar, porque o vento é meu, o barco é meu e você é meu. O vento é meu, o mar é meu, o barco é meu e você é calma, eu vou te ajudar. Não vai naufragar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Calma, irmã. Calma, irmã. O barco é do Senhor. O vento é do Senhor. E a sua vida é do Senhor. E as grandes lições da vida nós aprendemos nas tempestades. É na tempestade que a gente é fortalecido. É nas tempestades que acontece o processo da santificação, da transformação diária das nossas vidas. Para encerrar, meus irmãos, eu quero contar a história de uma jovem que nasceu no ano de 1831. E o nome dela é Mary Ann Becker. Uma jovem americana que morava em Chicago. Ela de uma família cristã, ela, mais uma irmã e mais um irmão e os pais. E certo dia, o pai e a mãe foram acometidos por tuberculose, não resistiram e vieram a falecer. E quando ela ficou órfã ainda muito nova. E ficou só ela, a irmã e o irmão. Eles não tinham muitas condições financeiras suficientes para sobreviver. E algum tempo depois que os pais delas faleceram, o irmão dela também foi acometido também pela tuberculose. E a doença foi se agravando, e ele foi piorando aquela doença. E em Chicago, onde eles moravam, não tinha tantos... o clima lá não era muito favorável, né? Então elas decidiram juntar todas as economias que tinham, né, os 3 irmãos, e enviaram ele para ser tratado na Flórida, onde tinha um clima mais ameno. E chegando lá na Flórida, o irmão de Mary Ann, ele evoluiu muito rápido na doença e veio a falecer também. E para ser mais doloroso a partida desse irmão dela, ela não teve condições
ela e a irmã, de irem à Flórida fazer o sepultamento, porque não tinha recurso financeiro, e muito menos de trazer o corpo para sepultar em Chicago. Então o irmão dela foi sepultado sem a presença da família. E isso foi uma tempestade terrível na vida de Mary Ann. Perdeu os pais, depois perdeu o irmão, não pôde se despedir do irmão. E nessa turbulência toda, nessa tempestade toda, ela escreveu o seguinte: embora não nos lamentássemos como os que não têm esperança, e embora eu tivesse aceitado a Cristo na minha infância, e sempre tivesse desejado viver uma vida obediente e consagrada ao Senhor, tornei-me rebelde em não querer aceitar os desígnios da providência divina. Dizia comigo mesma que Deus não havia cuidado de mim e nem dos meus. Mas a própria voz de Deus veio acalmar a tempestade no meu coração e devolvê-lo a calma de uma profunda fé e a mais perfeita confiança. Mary Ann, ela congregava na Igreja Batista. E lá na Igreja Batista, o líder da parte musical da igreja, o Dr. Palmer, convidou ela para compor alguns hinos, porque ela também compunha hinos. E esses hinos eram para serem cantados na escola bíblica dominical. E ela pegou uma daquelas lições que seria ministrada e falava exatamente esse texto aqui, o texto da tempestade, que Jesus acalmou a tempestade. E aquele texto veio como uma flecha ao coração dela, em que ela viu perfeitamente adequada ao texto aquilo que ela estava vivendo, toda aquela tempestade que ela estava vivendo. E a partir daí, ela compôs um hino em 1874, já faz quase 150 anos. E esse hino, ele tem sido cantado em diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. E o hino é Sossegai. Vocês lembram desse hino? Foi Mary Ann que compôs esse hino em meio a toda essa turbulência, em meio a toda essa tempestade. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. Mas as ondas atendem ao meu mandar, aqui é Jesus falando. Sossegai, 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 seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Que essa, a mensagem desse hino, seja a mensagem do Senhor para o seu coração nessa noite. Meus irmãos, vão ficar em pé. Quero fazer uma oração para vocês e nós iremos encerrar o culto. Senhor, eu quero te louvar, meu Pai. Deus, como é maravilhoso estar em tua presença. Como é maravilhoso saber que o Senhor é quem conduz o barco da nossa vida. Como é maravilhoso saber que mesmo enfrentando tempestades, o Senhor tem o controle de todas as coisas em sua mão. Deus, o Senhor controla a nossa vida. O Senhor controla o nosso barco. O Senhor controla os ventos que açoitam contra o barco. Deus, nessa noite, certamente nós temos irmãos que estão vivendo tempestades aqui. Que esta palavra, Senhor, ela possa ter falado, acalentado o coração do teu filho, o coração da tua filha, Senhor. Que ela possa sair aqui nesta noite com a convicção de que ainda que o Senhor esteja em silêncio, mas que o Senhor está olhando para ela, o Senhor está cuidando dela, o Senhor está abrindo portas para ela e no tempo certo ela ouvirá a tua voz. Deus, muito obrigado, Senhor. Que nesta semana tenhamos uma semana de paz em tua presença. Guarda-nos, Senhor,
livra-nos de todo mal, Senhor. Deus amado, abençoa o pastor Renato, onde ele estiver, abençoa a Telinha, Pai. Dá um final de férias para ele abençoado. É essa a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de cada um de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.